Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui para um Nascido Dicas, para um review com dicas de 3 materiais que tratam de 2 assuntos muito importantes, que muitos cristãos passam e ou eles são taxados como pecadores, ou eles são taxados como fracos. Erroneamente se tem uma ideia desses males que atingem o ser humano de uma maneira erradíssima. Hoje nós vamos falar de ansiedade e nós vamos falar de depressão. 2 assuntos que estão intimamente ligados e são assuntos que podem provocar até a morte da pessoa que é vítima disso. E nós vamos ver 3 publicações que falam desses assuntos, mas falam de uma maneira nos levando para o lado da graça de Cristo, nos ensinando em cima da Bíblia sobre essas questões. Primeiro material que eu venho trazer para vocês é um livro de um autor cristão de literatura motivacional. Ah, pastor, mas eu sei que o senhor não é muito fã de literatura motivacional. O senhor não é muito fã. Eu não sou fã de literatura motivacional, mas tem uma coisa muito importante que nós precisamos ver. No caso desse autor, ele está trazendo um conhecimento em uma área que é muito importante, que é a parte da ansiedade. Eu estou falando do livro esse livro aqui, do Max Lucado, O Fim da Ansiedade, o segredo bíblico para livrar-se das preocupações. Sabe, pessoal, a ansiedade, junto com a depressão, é tida como o mal do século. E Max Lucado, muitos não gostam da literatura dele, por quê? Porque dizem que a literatura dele é voltada para o dia a dia cristão, é voltada para questões onde o cristão não deveria se preocupar. Vamos pegar especificamente no caso da ansiedade. Como assim, no caso da ansiedade, não é um caso onde nós nos preocupemos? Não se esqueçam que Jesus se preocupou, Jesus levou sobre si as suas dores. Quando diz isso, a gente vê que ele se preocupa sim com o nosso bem-estar. E hoje, em um mundo onde nós somos cada vez mais exigidos, onde nós somos cada vez mais atacados, onde se exige que nós venhamos a ser sempre o melhor em tudo, onde querem uma sociedade imediatista, onde você é medido pelo teu status, onde você é medido pelo que você tem e não pelo que você é. A ansiedade é uma companheira de praticamente todos os cristãos. Se vamos ter dinheiro para pagar as contas, se o nosso filho vai tirar uma boa nota, se nós estamos sendo bons pais, se nós não estamos sendo bons pais. Tudo isso faz parte da ansiedade. Existe uma certa ansiedade que ela é benéfica, uma certa ansiedade que nos faz bem, que faz com que nós estejamos ansiosos para fazer determinadas coisas que vão nos trazer coisas boas. Mas o problema é que a fronteira entre a boa ansiedade e a ansiedade assassina está aqui, Se nós vermos o que esse livro diz, já descrita como mal do século, a ansiedade é uma das doenças mais comuns no Brasil. O país tem a maior taxa do mundo de pessoas com transtornos relacionados a esse mal. As vendas de calmantes e antidepressivos são cada vez maiores. Max Lucado apresenta uma nova receita para o tratamento. A mensagem de Paulo aos cristãos contido na Bíblia. A gente está falando aqui de uma maneira que Max Lucado trouxe, pegou o trabalho de Paulo, pegou os escritos de Paulo e fez um paralelo nos ensinando sobre essa questão, sobre a ansiedade. E aí ele finaliza aqui a sinopse falando: a presença da ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. Então aqui, nossa primeira indicação é O Fim da Ansiedade, de Max Lucado. É bom você que tem problemas de ansiedade, esse livro é muito indicado para você. Lembre-se que tanto a ansiedade como a depressão, ela não dispensa o trabalho de um profissional. De maneira alguma, pessoal, você sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, você pode cair naquela conversa de quem sofre de ansiedade é um mal puramente espiritual. Não, você tem que procurar ajuda, de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, para que haja o acompanhamento disso. Esses livros são ótimas ajudas para quê? Para trazer você para a palavra de Deus, para nós vermos como atravessarmos o vale da ansiedade e da depressão de mãos dadas com Cristo. O segundo livro é aqui do meu conterrâneo, do pastor Wilson Porte Jr. Esse livro aqui é um
um livro extraordinário, um dos livros mais vendidos na Livraria do Nascido, inclusive Livraria do Nascido, nascidodenovo.com.br. Dá um pulo lá que tem livros com preços ótimos para ajudar você na tua caminhada com Cristo. Esse livro aqui é um dos campeões de venda lá da Livraria do Nascido, que é esse aqui, ó, Depressão e Graça, do Wilson Porte. Ele fez um trabalho muito bem feito nesse livro, onde ele aborda desde da análise do mal da depressão, do que é a depressão, de como ela ocorre, dando a devida importância, porque o que eu mais vejo por aí, até mesmo em pastores, é dizendo que tanto ansiedade quanto depressão, desculpem o termo, mas é frescura de quem o tem. Só que nós temos que entender que não tem nada de frescura, são males reais. É muito mais do que uma tristezinha que a pessoa passa. São situações onde a pessoa cada vez mais se vê dentro de um poço e sem saída, podendo levar a pessoa a atitudes extremas. Esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ele apresenta a depressão como muitos não a compreendem corretamente, afirmando que é puro fruto da imaginação, ou fruto de um pecado, ou ainda fruto de uma ação demoníaca. Na primeira parte do livro, o Wilson Porte mostra como o exagero em questões dessa espécie pode prejudicar o tratamento e a cura de quem sofre de depressão, podendo até mesmo levar a pessoa à morte. A segunda parte, o Wilson Porte mostra como a graça de Deus surge na vida das pessoas que estavam sofrendo na Bíblia Sagrada. O que é interessante é que ele pega casos e ele faz comparação de casos, sim, porque nós temos muitos homens de Deus na Bíblia que sofreram de depressão. Mas a questão é a seguinte, a palavra depressão não está na Bíblia, porque naquela época não existia a palavra depressão. Então, de acordo com o que nós vemos no testemunho de homens, de pessoas da Bíblia, de personagens bíblicos, a gente pode identificar os sintomas da depressão. E o Wilson Porte fez isso nesse livro. Então ele fez um paralelo entre personagens bíblicos, a vida deles, e como a graça de Deus atuou na vida dessas pessoas. Lembrando que todas essas publicações que eu estou colocando, a gente viu uma responsabilidade tremenda desses homens que os escreveram. Max Lucado, Wilson Porte, Zach Weswine, eles trataram com uma responsabilidade sem tamanho, sabendo o lugar do tratamento espiritual, sabendo o lugar do sacerdote, sabendo o lugar da palavra de Deus no tratamento da depressão e ansiedade, e sabendo o lugar do tratamento secular, ou seja, do médico, o tratamento de quem pode ajudar. A terceira parte do livro do Wilson Porte mostra como o Senhor deseja nos encher de esperança nos momentos de sofrimento e depressão. Ou seja, mostra como nós podemos contar com Cristo. Qual o papel da graça? Qual o papel da graça na nossa vida quando nós estamos em situações depressivas? Ele faz um paralelo tremendo, que eu me emocionei muito em diversas partes desse livro, porque a depressão é um mal que já levou a vida de muitas pessoas queridas minhas. E a gente vê que a Bíblia, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo, que a graça de Deus na nossa vida faz muita diferença na nossa vida. Eu posso dizer que eu vivi isso. E o livro do Wilson Porte, principalmente nessa terceira parte, nos dá um retrato muito importante de como Deus nos ama, do que é a graça de Deus na nossa vida, do que é a graça de Deus trabalhando, cuidando de nós. É um momento que nós vemos, no momento de depressão, no momento em que nós estamos no fundo do poço, é um momento em que nós vemos que nós não estamos sozinhos. Por mais que pareça que estejamos sozinhos, aí é o momento que nós temos para olhar para Cristo. E esse livro, Depressão e Graça, Cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos, do Wilson Porte. Isso daqui deveria ser uma leitura obrigatória para você que é pastor, para você que é ministro do Evangelho. É muito bom. E outra coisa, nós estamos falando da obra de um escritor que ele é metódico. Se tem uma coisa que já fala, como eu digo, Wilson Porte aqui da minha cidade, já visitei a Igreja Batista Liberdade dele aqui, muitas pessoas falam que ele é metódico ao extremo. E ele é muito responsável nas suas palavras. Ele é um homem de Deus que tem muita coisa a trazer para vocês. E esse é apenas um dos livros que ele escreveu. Depressão e Graça. Recomendação do pastor Raul. Não é à toa que é um dos livros mais vendidos lá da Livraria do Nascido.
O terceiro e último é um livro que já se tornou aqui em língua portuguesa uma referência quando se trata de depressão. É um livro que, pelo já falei, o autor, Jack Eswine, que é prefácio do pastor Gilson Santos, que é esse aqui, ó, A Depressão de Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, muitos conhecem Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. Esses são apenas alguns títulos. A gente está falando de um homem que não pregava para meia dúzia de pessoas. Não é um homem como o pastor Raul, que tem meia dúzia de pessoas que me seguem, desculpem o termo, um Zé Ruela como o pastor Raul. Ele, na igreja do Tabernáculo, mostrou o que é ser um grande homem de Deus, o que é ser uma pessoa que viveu a fé, que viveu a caminhada com Cristo e realizou aquilo entendendo o quanto ele era pequeno. Um homem que pregou para milhares de pessoas de uma vez. Olha só, milhares de pessoas participavam dos cultos. Chegou no momento em que eles tiveram que pedir, pessoal, para as pessoas que estavam no culto da tarde sair para que outras pessoas pudessem assistir. Olha só como foi a vida desse homem. E é um homem que não é mentira para ninguém. Inclusive ele é muito apontado por isso, porque ele fumava charuto, que foi na época designado como um tratamento para sua depressão. O tabaco, o charuto foi receitado para ele como tratamento da depressão. Então nós estamos falando aqui de um homem que passou por um processo de depressão. E esse livro, como diz logo aqui no prefácio, percebe-se que, em rigor, o que o autor pretende é solicitar que o próprio Spurgeon ofereça sua ajuda pastoral àqueles que sofrem depressão. Ele pegou a obra de Charles Haddon Spurgeon e baseado na obra de Spurgeon, ele escreveu esse livro para ser uma ajuda para quem sofre de depressão. Não estamos falando aqui de obras como a maioria que nós vemos aí do Charles Spurgeon, onde eles pegam os sermões dele brutos, reúnem em coletâneas e vendem. Não, isso não tem nada a ver. Mas pega-se os sermões deles, os ensinamentos dele, e cria-se um estudo específico, baseado na palavra de Deus, porque se tem uma coisa que a obra de Spurgeon foi cristocêntrica, foi focado no solo escritura. Então, focada na palavra de Deus, e fez-se um estudo baseado nisso, pegando os ensinos de Spurgeon sobre essa área e criando um livro para ajudar as pessoas em relação à depressão. Pensar que um homem como Spurgeon lidou com esse assunto, tanto na experiência profissional quanto no púlpito, pode ser de imensa relevância hoje em dia e talvez surpreendentemente para muitos. E lembre-se que o trabalho de Spurgeon sempre foi centrado na palavra de Deus. Então, a nossa indicação também é um livro que você encontra lá na Livraria do Nascido, é A Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia. Tá? Um livro maravilhoso onde mostra a experiência do príncipe dos pregadores com a depressão. Tanto a experiência pastoral, o trabalho pastoral que ele fez, quanto o trabalho referente à palavra de Deus, quanto o trabalho referente àquilo que ele passou na vida pessoal dele. Ou seja, o que ele viveu, como uma pessoa que passou por depressão, que passou por esse problema, mostra como ele pôde aconselhar os seus irmãos. E mostra como Deus age na nossa vida. Mais um livro que, assim como o livro do Wilson Porte, mostra a providência de Deus na vida das pessoas. Mostra que um homem como Spurgeon, realizando tudo que ele realizou pelo Senhor, mostra o quanto esse homem era grato, mesmo passando por depressão. Lembre-se que nós tivemos o apóstolo que retrata que ele tinha um espinho na carne, e que foi colocado espinho na carne para que o apóstolo não se engrandecesse. Então nós temos que pensar nisso. Então, essa cara que falam que a ansiedade ou a depressão é um pecado, é ação de Satanás na vida da pessoa, ou pior, quando falam que é frescura, a gente está falando dos males do século, pessoal. Nós estamos falando de questões muito importantes e que, como eu já disse aqui, podem levar as pessoas à morte. Então, recapitulando, para você lidar com a ansiedade, Max Lucado, O Fim da Ansiedade. Como eu disse, um dos maiores autores
na literatura motivacional, um cara que ou é amado ou é odiado como cristão, tá? Ou os cristãos amam as obras dele ou odeiam as obras dele. Eu particularmente eu gosto, não sou o maior fã do Max Lucado, mas essa obra dele, ele acertou de uma maneira que vocês nem imaginam. É um livro da Thomas Nelson Brasil, maravilhoso. Beijão aí pro meu querido, pro Paulão, pro nosso Pitbull, a gente chama ele de Pitbull, porque ele é todo grandão, todo, né, tá, mas aí a hora que a gente fala com ele, a gente não acredita o tipo de pessoa que ele é, uma pessoa extraordinária. E quanto eu pego no pé dele só porque ele extraiu o dente do siso, vocês não sabem. Mas vamos lá. Então, o fim da ansiedade do Max Lucado, a depressão de Spurgeon, do Zach Erskine, que mostra a experiência do príncipe dos pregadores em relação à depressão. Tanto a experiência pessoal como o conteúdo pastoral dele em relação a isso. E lógico, encerrando, Wilson Porte Jr., meu conterrâneo, um cara que eu admiro muito, Depressão e Graça, que mostra, trocando em miúdos, mostra a providência de Deus, a providência do Espírito Santo na nossa vida, a graça de Deus na nossa vida, tá? Fazendo paralelo com personagens bíblicos, uma comparação muito bem estruturada. Como eu falei, a gente está falando de um cara metódico em termos positivos, um cara que leva muito a sério a caminhada com Cristo. Wilson Porte Jr., Depressão e Graça, um dos mais vendidos da Livraria do Nascido. É isso aí, pessoal. Então, nosso Nascido Dicas desse mês fica por aqui. Hoje nós falamos dos males do século. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar lá na Livraria do Nascido. Você encontra a Depressão e Graça e a Depressão de Spurgeon. Você encontra lá na Livraria do Nascido. Burumbrezinha, que olha essa ficaria de queijo caído com presinha da Livraria do Nascido. Por quê? Porque a gente entende que ali tem que estar as indicações que nós damos para vocês, de materiais que vão ajudar vocês na caminhada com Cristo, e por um preço justo, por um preço que vocês vão poder ter acesso ao material. Então vão lá, Livraria do Nascido, nascidodenovo.com.br. Vamos lá, vamos pro combo. Não esquece de fazer o combo do YouTube, que é o quê? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha, compartilha esse vídeo com alguém que pode estar precisando de publicações dessa. Deixa teu comentário aí embaixo, tá bom? Deixa teu comentário. Eu posso demorar para responder, mas eu leio todos eles. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de cada um de vocês. Até a próxima.